Sexta-feira, 27 de maio de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques desta edição. Corte de Contas Sergipana promove audiência pública na sede do órgão para discutir soluções para resolver déficit da Previdência do Estado. Ciclo de capacitações. Depois de Carmópolis, é a vez dos servidores e jurisdicionados de municípios do Baixo São Francisco participarem em própria do TCE itinerante. Fiscalização e controle. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras. E ainda no quadro Entrevista, o repórter Messias Carvalho conversa com a secretária de Assistência Social do município de Boquim sobre as ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Não saia daí, TCE na TV está só começando. Olá! A gente começa esta edição com a cobertura completa do evento realizado esta semana no Tribunal de Contas do Estado, que discutiu o déficit do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Sergipe. Durante a audiência pública, representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, além de servidores de várias categorias, debateram mecanismos para tentar reduzir o montante dos gastos, que até o fim do ano pode chegar a mais de R$ 1 bilhão. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France. A primeira audiência pública sobre o déficit previdenciário em Sergipe ocorreu por iniciativa da conselheira e vice-presidente da Corte de Contas, Suzana Azevedo, que no mês de abril apresentou ao colegiado a necessidade de se discutir o assunto diante da atual crise por qual passa o sistema previdenciário em Sergipe. Tentar resolver e procurar soluções em conjunto, construindo aí uma solução para essa insuficiência nas contas do Sergipe Previdência, quando precisa se pagar os inativos e o Estado de Sergipe precisa aportar, principalmente no ano de 2016, que vai chegar a conta de R$ 1 bilhão e 200 milhões no ano. Durante a abertura da audiência, o conselheiro presidente do TCE, Clóvis Barbosa de Mello, destacou que a crise no sistema previdenciário ocorre em todos os estados do Brasil. Inclusive da União, em relação à questão da Previdência. Aliás, hoje ultrapassa, inclusive, as fronteiras do Brasil. A crise hoje é também na Europa. Alguns países têm enfrentado esse problema diuturnamente. Várias autoridades estiveram presentes durante a primeira audiência pública sobre o assunto. O secretário de Estado, Jefferson Passos, o presidente do Aracaju Previdência, Nilton Porto, João Augusto Gama, que representou o governador do estado, Jackson Barreto, outras autoridades e membros do TCE, o conselheiro Carlos Alberto Sobral e ainda o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. É importante termos todos os atores da sociedade envolvida nessa questão, participando ativamente, dialogando, como a democracia exige, procurando soluções para resolver esse problema que é grande, mas que acho que com o esforço de todos e com essa mediação interessantíssima do Tribunal de Contas, esse problema possa ser resolvido. Durante a audiência pública, o diretor-presidente do Sergipe Previdência, Augusto Fábio Oliveira dos Santos, falou sobre a atual situação financeira da Previdência em Sergipe. 10 anos, que vem crescendo de forma exponencialmente em decorrência da não capitalização dos recursos vertidos das contribuições dos servidores e da parte patronal. O impacto para o estado de Sergipe, assim mais propriamente, é tanto para o servidor quanto para a população. Do servidor, eles têm dificuldade de recomposição das suas perdas salariais, até para repor quando eles passam para a inatividade, e para a sociedade são menos recursos que deveriam estar sendo investidos na área de segurança, saúde e demais sob a responsabilidade do Estado. Durante a palestra, ele apontou possíveis soluções para superar esse déficit previdenciário. Nós temos diversas ações em curso. As vendas dos imóveis, o estudo da análise da dívida ativa, inicia em esfera estadual,
a realização do censo, o aumento da compensação previdenciária, o núcleo de precatório, o acordo de cooperação técnica ao combate ao ato ilícito praticado contra a Previdência. Em nível nacional, nós temos também o estudo da desoneração do PASEP dos órgãos dos regimes próprios. Nós temos a proposta de criação da loteria esportiva denominada Megaprev, com os recursos vertidos para o regime próprio. Nós temos também reivindicando uma parte do seguro DPVAT, desde que o servidor público tenha sido acidentado, venha ao falecimento, venha ficar incapaz, ou mesmo assim fique de auxílio-doença esse período. Então, são diversas ações que nós estamos enfrentando para possibilitar que o déficit, tanto financeiro como atuarial, ele seja mais gerenciável. O diretor do Departamento do Setor Previdenciário em Brasília ratificou que existe outros estados em situações ainda piores que Sergipe. Isso não quer dizer que não haja uma preocupação, que não seja um problema importante a ser tratado aqui pelo Estado e que a sociedade não tenha que acompanhar isso, mas nós temos hoje alguns estados que não têm conseguido nem mesmo pagar a sua folha de aposentados e pensionistas, então tem uma situação bem mais grave do que Sergipe. Então, o trabalho que tem que ser feito é para que o Estado possa gerenciar esse problema para não chegar nessa situação mais grave que alguns outros têm enfrentado. O diretor do Departamento do Setor Previdenciário também destacou a importância de acordos de cooperação técnica com os tribunais de contas. Nós acreditamos que por meio dessa cooperação técnica, que consiste na troca de dados, de informações e também na troca de conhecimento, de capacitação, nós temos condições de fortalecer a atuação dessas duas instituições, a União por meio da Previdência Social e os tribunais de contas, e assim com um ganho para o fortalecimento do sistema de previdência. O presidente do Sindifisco, Paulo Pedrosa, também se manifestou durante a audiência pública. Iniciativa importante do Tribunal de Contas, de democratizar esse debate. É um assunto extremamente polêmico e que a sociedade como um todo, até os servidores, não tem um conhecimento mais aprofundado dessa situação. A próxima audiência pública será no dia 13 de junho. Tenho certeza que a construção, juntamente com todos os envolvidos, os poderes envolvidos, com a sociedade, principalmente os servidores, nós teremos êxito e vamos ter frutos nessas audiências públicas para terminar com toda essa insuficiência financeira que existe hoje no sistema previdenciário sergipano. A seguir, a gente traz o balanço semanal dos processos julgados nas sessões das câmaras. Não sai daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. E o TCE na TV divulga agora o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras. Acompanhe! Esta semana foram julgados 25 processos nas sessões das câmaras do TCE. Na sessão da primeira Câmara, 15 processos foram julgados. Na pauta, relatório de inspeção, aposentadorias, reformas, transferência para reserva remunerada e pensões previdenciárias. Já na segunda Câmara, foram 10 processos julgados, dentre recurso de reconsideração, autos de infração, aposentadorias, reforma, relatório de inspeção e transferência para reserva remunerada. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, é só acessar www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Em instantes, TCE itinerante chega ao município de Propriá para capacitar servidores e jurisdicionados da região do Baixo São Francisco.
E ainda, no quadro Entrevista, o repórter Messias Carvalho conversa com a secretária da Assistência Social de Buquim sobre o combate ao abuso e exploração sexual infantil. Não saia daí, a gente volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de volta, desta vez para falar sobre capacitação. Em nova edição deste ano do TCE itinerante, técnicos do Tribunal de Contas do Estado estiveram no município de Propriá para levar conhecimento a servidores e jurisdicionados da região do Baixo São Francisco. Confira! O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Escola de Contas, realizou a segunda edição do ano do projeto TCE itinerante, no auditório da Universidade Tiradentes, em Propriá, distante 95 quilômetros de Aracaju. O objetivo do ciclo de palestras é capacitar os servidores das câmaras de vereadores e prefeituras dos municípios, abordando temas especiais da legislação que norteia a administração pública. O Tribunal de Contas vem sempre, ao longo dos anos, vem fazendo esses seminários em todas as regiões. Evidentemente que a função principal do tribunal não é só penalizar, é orientar pedagogicamente aos seus entes para que eles possam errar menos, digamos assim. E aí a comunidade será sempre a beneficiária dos serviços bem prestados à coletividade. O prefeito de Propriá reconhece a importância de capacitar servidores, especialmente os efetivos. Nós hoje contamos com 7 secretários que são efetivos, então estamos capacitando eles para eles dar continuidade, porque ao fim do mandato nós saímos, os contratados saem, os comissionados saem e os efetivos dão continuidade à administração, porque não pode ter perca, tem que ter continuidade. De fundamental importância que o tribunal faça essas visitas dos municípios, estejam mais próximos da gente, porque as resoluções, as leis sempre estarão sendo atualizadas. Então, se torna de fundamental importância que os nossos servidores também estejam atualizados para que a gente venha cumprir com todas as leis e todas as resoluções do Tribunal de Contas. As palestras esclareceram quais são os crimes cometidos contra a lei de licitações, as regras para o término do mandato, como se classifica as despesas orçamentárias e quais são as principais causas de reprovação de contas julgadas pelo TCE. É interessante a gente tratar sobre o assunto porque penalidades são acometidas aos gestores públicos de forma acumulativa, não só em relação às ações civis públicas de improbidade administrativa, mas alguns crimes também são identificados, né, como crimes previstos na lei de licitações, onde ações criminais também são movidas contra os gestores. Então a gente tem aí acumulação de penas. Penas, inclusive de prisão, para os que descumprem. E o outro ponto bem positivo é que, cumprindo essas regras, quem lucra é a sociedade. No quadro Entrevista desta semana, o assunto em debate está relacionado a um crime silencioso que infelizmente acontece diariamente em todo o país: o abuso e exploração sexual infantil. Em Sergipe, medidas de combate a esse crime têm sido intensificadas nos municípios, a exemplo de Boquim, na região centro-sul do estado. Em entrevista ao repórter Messias Carvalho, a secretária de Assistência Social, Josailde Ferreira, falou das ações desenvolvidas. Veja. Comemoramos recentemente mais um dia de combate à exploração sexual de adolescentes e crianças, e a cidade de Boquim fez literalmente bonito, numa grande campanha, culminando com uma grande movimentação da sociedade, da sede do município
e também dos povoados. Aqui no TCE na TV, entrevista com a secretária de Assistência Social, Joséilde Ferreira. Secretária, obrigado por sua vinda ao nosso programa. Quais são as estatísticas nos dias de hoje? Porque é um assunto já bastante discutido, debatido, já tem legislação endurecida, tem um número próprio para denúncia, mas o quadro ainda é preocupante? Ainda é preocupante, porque são dados estatísticos não totalmente, na totalidade, que envolva os casos reais, né? Porque é difícil, a denúncia ela é difícil, porque acontece no seio familiar. A família, que é a que protege, também é aquela que encobre. Muitas vezes a criança muda o comportamento, a criança diz à mãe, diz a um parente, mas não é levada a sério. Muitos não acreditam, acham que é invenção e o caso vai acontecendo no seio familiar. Às vezes por aquela pessoa que ela ama, né? O pai, o padrasto, o avô, um tio, uma pessoa próxima, o irmão mais velho. E é difícil, esse diagnóstico eles não são exatos. São duas etapas, né? É o perceber o problema, né, e o encaminhar a solução, no caso, seria a denúncia. A senhora falou que movimentou especialmente a escola. O olhar do professor também é muito importante. Muito. Durante essa campanha nossa com a redação, onde foi levado um material didático para dar suporte, né? Foi um vídeo falando o que era a exploração e o abuso sexual. Passando esse vídeo em sala de aula, o professor trabalha com esse tema e, especificamente, o professor de redação incentiva a produção dessa redação. E eles escreveram aquilo que ele achava sobre o tema e teve alguns casos que, além da redação produzida, eles vieram procurar os serviços do CREAS, o psicólogo, para denunciar que ele estava sofrendo aquilo que foi mencionado. Então, a escola nos ajudou muito, o olhar do professor no seu diagnóstico, de perceber aquela mudança de comportamento, porque a criança, muitas vezes, ela fala no seu comportamento, no seu olhar, na sua mudança de hábitos, que não é comum para uma criança. Então, essa sensibilização nas escolas foi muito boa, deu os frutos, porque é esse o objetivo, que os casos de violência sexual, de abuso sexual, seja diagnosticado e tratado, porque é irreversíveis, né? São irreversíveis os casos de abuso sexual em criança e adolescente, psicologicamente falando. Agora, se a escola é importante nesse processo de vigilância, de detecção e de denúncia, a família é talvez a questão mais importante, porque ela tem uma questão aí dúbia. A família que pode abrigar, pode estar nela também a agressão. Como é que vocês estão encarando isso? A família é onde a gente quer chegar, né? Vamos às escolas porque é onde está o público de crianças e adolescentes. Mas o objetivo, a gente trabalhou durante todo o ano, continua trabalhando. Teve o dia 18 de maio, que foi a culminância a nível nacional, né? Que era o dia da pessoa ver, ouvir e denunciar e falar, o Disque 100. E a rede nacional divulgou muito isso, mas a campanha continua dia a dia, nas palestras, nos atendimentos, em todo o trabalho para chegar até a família, que o melhor é a prevenção. Quando você consegue chegar para essa mãe, que consegue perceber que está tendo alguma coisa errada no seio familiar, porque a criança já vai dando alguns diagnósticos, como a pessoa faz parte do seio familiar, ela já vai seduzindo de alguma forma. E isso já é um alerta para a mãe conseguir, né, uma pessoa da família conseguir diagnosticar antes que o ato aconteça. Que aí é melhor, né, de se tratar. E um alerta maior para o abusador, né, de que a legislação é dura em cima dessa questão. E uma vez detectada a agressão, a punição vem de qualquer jeito. E não adianta aquela história, a criança não pode rejeitar qualquer punição, dizer não foi culpa. E a família também não pode desculpar. A legislação ela é aplicada com dureza. É crime hediondo, né? É considerado crime hediondo. Para o agressor, ele tem as punições severas. Porque antigamente era tido como tirar a criança do seio familiar. Hoje não. Hoje é o agressor que é afastado,
da família, porque é ele o culpado. Bom, secretária, muito obrigado por essa entrevista. Só a gente falando que e parabenizando toda a sua equipe. Então, Boquim fez bonito, que é um dos grandes chamamentos da campanha. O Disque 100 é a grande marca que as pessoas devem usar. E agora, para 2017, para fechar até 2017, a campanha é continuada com a Continua, né? São serviços do CRAS, a equipe técnica do CREAS, ela vem trabalhando, né, toda a violação de direito, e um dos carros-chefe é a campanha contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, né? Parabenizo toda a equipe lá do CREAS, tem a coordenadora Diana Freitas, que fez um trabalho muito bom, junto com a assistente social, o psicólogo e toda a sua equipe, e o trabalho continua, né? O dia 18 de maio foi essencial para a campanha a nível nacional, mas a campanha continua todo ano, e 2017 a gente está aí, com o concurso de redação novamente, em todas as escolas do município e da zona rural e urbana, né? Boquim faz bonito. Muito obrigado, e mais uma vez o apelo ao professor, fique atento, né? E denuncie o Disque 100. Muito obrigado, secretário, um grande abraço, bom trabalho. Obrigada, Messias. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet e basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você.